Obrigado pela oportunidade de estar conversando com os senhores e as senhoras a respeito da gestão no século XXI. A Universidade do Pequeno e Médio Empresário Brasileiro no Exterior resolveu fazer uma série de matérias a serem gravadas e publicadas sobre o que mudou na gestão que nós tínhamos como base no século passado e aquilo que nós vemos hoje em dia. Tanto nos cursos que nós tínhamos feito na Faculdade de Economia como na de Administração, até mesmo em alguns cursos de pós-graduação aqui no exterior, nós tínhamos um conceito de gestão que, ao longo do tempo, foi evoluindo. O MIT, no começo desse século, ele lançou um desafio a todos os seus professores desta área a desenvolverem um novo procedimento administrativo. Por que um procedimento? Porque isso é um processo, isso é uma forma de estar claro que nós precisamos mudar a cada dia aquilo que a gestão se impõe de ser mudada para poder ser eficaz e ser eficiente. Dentro deste novo conceito de gestão, dentro desse novo conceito de melhoria da forma pela qual se administra uma empresa, tanto as enormes multinacionais, como particularmente as pequenas e médias, que são para quem nós estamos dirigindo essa mensagem, este processo, essa transformação, esta verdadeira revolução do conhecimento de gestão é que nós vamos tentar transmitir, evidentemente, dentro da singeleza da nossa possibilidade, da nossa capacidade e do tempo que nós teremos para transmitir esse conhecimento. Quando nós estamos falando sobre gestão, o que é que nos vem à cabeça? Os organogramas, a burocracia, que foram os grandes pilares da administração no século XIX e no século XX. Felizmente, esses conceitos foram modificados, muitas vezes em velocidade maior que os próprios teóricos conseguiram formular as suas teses e regras. Eu me lembro bem, em 1996, Peter Drucker publicou uma revista, aliás, um livro, em que ele diz que 90% do que nós sabíamos a respeito de administração naquele ano, nós teríamos que jogar fora, porque menos de 10% seria aproveitável dentro de 4 ou 5 anos. E ele estava totalmente certo. Pouquíssimas das regras anteriores de gestão subsistiram ao longo desse tempo. A primeira grande mudança ocorrida nesta nova forma de gestão é com relação à estrutura empresarial. Nós todos estamos acostumados, ou aqueles que foram formados nas escolas do século XX, a que as empresas tivessem uma forma hierárquica de trabalho em que sempre haveria um canal de comunicação direto entre o poder da presidência ou das diretorias e os diversos segmentos que compõem a gestão da empresa. Ao longo do tempo, isso nós fomos acompanhando com experiências, inclusive práticas, nós aprendemos de que a gestão ela se faz hoje em dia através de um fluxograma. O empresário, seja ele e a esposa dele, seja ele a esposa dele e um empregado, seja ele e 2 empregados, se eles forem criar uma burocracia organizada em que a hierarquia se sobrepõe à eficiência, muito dificilmente nós vamos ter uma maneira de transformarmos essa empresa em algo realmente lucrativo ou que tenha a dinâmica capaz de superar os seus concorrentes. Odiernamente, o que se faz? Se tem um fluxo na gestão, conforme vocês veem no quadro, um exemplo, em que desde a entrada de um documento da empresa até a saída do procedimento, das formas de venda, da aprovação do crédito e etc., a empresa, dentro da empresa, ela segue um procedimento em que as partes têm suas responsabilidades, mas em nenhum momento o documento, o fluxo de trabalho, o fluxo de papéis, tem que retornar à sua origem hierárquica, porque deixa de haver hierarquia e passa a haver apenas, então, somente a figura da responsabilidade. Suponhamos um exemplo. Nós temos aqui, foi um exemplo concreto, que nós tivemos participação quando da reformulação de várias das entidades de uma grande
empresa de computação mundial no Brasil. Havia uma estrutura que tinha uma presidência, duas vice-presidências, uma financeira, uma de vendas, havia estrutura de marketing e assim sucessivamente. Quando entrava um pedido, esse pedido tinha que entrar por alguém, ir à presidência, que determinava a verificação do crédito, que em seguida passava para o departamento de vendas. Esse departamento de vendas creditava a potencial comissão para o vendedor. Uma vez o financeiro aprovado o crédito e dando o limite que podia ser entregue, ele seria, logicamente, endereçado para o setor de logística e assim sucessivamente. Qual foi a metodologia adotada e que redundou dessa empresa sair de um prejuízo anual de 2% a 3% do faturamento para se tornar a maior empresa distribuidora dessa linha de produtos no país? Um procedimento simples. O pedido tinha que entrar, primeiramente, para o financeiro, porque o financeiro queria determinar se esta venda poderia ou não ser feita em função do crédito disponível, dos atrasos de pagamento, etc. Quando o pedido saía do financeiro, ele não passava por nenhum outro foco da empresa, a não ser o departamento de logística. Ninguém mais tinha que interferir no processo. E se um vendedor entregou o produto, a logística informa que ele está disponível. O produto vai para ser simplesmente entregue e o financeiro vai, imediatamente após, proceder à cobrança ou à fatura correspondente. A partir daí, o procedimento terminou. Não há necessidade de todos os órgãos da administração da empresa participarem de um procedimento tão simples. Um outro fator que esta nova metodologia de trabalho na empresa veio agregar ao funcionamento das empresas é a eliminação dos centros de custo. Os centros de custo era a grande estrutura organizacional do passado. Nós tínhamos um espaço onde a presidência ocupava um determinado lugar, a administração ocupava outro. Nós calculamos quanto custava gerir aquela empresa, quanto custava para nós termos nesse centro de trabalho o metro quadrado, a quantidade de luz consumida, a quantidade de água consumida, em função da quantidade de pessoas que trabalhavam naquele segmento, etc. Qual foi uma outra grande revolução havida nesse século? Eliminaram-se os centros de custo. Nós passamos a ter unidades de receita. Nada existe na empresa que não possa gerar receita. Não há razão de nós termos dentro de uma estrutura organizacional alguma coisa que só traga custos. Isso não tem a menor lógica no século XXI. Todos os entes, áreas que estão dentro da empresa é para gerar receita. Os seus poderão contra-argumentar, dizer, não, espera aí, o setor de marketing ele não gera receita, porque ele não está produzindo. Isto se deve ao quê? À falta de capacidade nossa, muitas vezes, de identificarmos que a ação de marketing ela tem que ser mensurada e tem que, ao final, ver quanto ela agregou de receita àquela empresa. Ora, se vendas não passou para marketing, o que ela queria transmitir de informação ao cliente e, em consequência, a empresa não conseguiu entrar no mercado para que as pessoas quisessem demandar os seus produtos, o erro não está em marketing, o erro está em venda. E marketing tem que ter uma meta de produzir uma quantidade de leads, de interessados, de pessoas querendo comprar aquele produto ou serviço. Veja uma outra área que sempre entra na contestação, a contabilidade. A contabilidade é um centro de custo, historicamente. Ora, nós sabemos que a contabilidade não é um centro de custo, é um órgão de receita. A contabilidade tem que estar cada dia vendo de que maneira ela consegue fazer com que a administração seja mais barata, de que forma os impostos possam ser estruturados de forma a ter menos custo para a empresa, de que maneira os lançamentos são feitos para favorecer a gerência da empresa com informações válidas. A contabilidade é também um centro de receita. Neste exemplo que eu estava dando aos senhores, nós fomos tentar implantar esse sistema, felizmente ao final com sucesso, em que a primeira grande resistência partiu de dois pontos diametralmente opostos, né? O presidente, que como ele não participava do fluxo,
ele passou a não ganhar mais dinheiro, porque cada um ganha de acordo com a sua receita. Os office boys ficaram temerários, mas temiam pelo emprego, não quiseram manifestar-se. E a senhora que cuidava da limpeza sempre entendeu que ela deveria apenas prestar um serviço e ser remunerada por conta disso. Então, vamos pegar esses 3 exemplos de uma maneira bem simples, mas extremamente clara para a nossa visão do que significa fim das unidades de custo e abertura para unidades de receita. A primeira que compreendeu a função foi a senhora que cuidava da limpeza, quando nós dissemos a ela: minha senhora, a partir do próximo mês, a senhora terá que pagar o equivalente a 2 salários mínimos para ter o direito de limpar a empresa. Passado o choque inicial e tendo uma conversa bastante agradável com ela, nós explicamos que ela teria o direito de trabalhar de graça, fazendo o serviço de limpeza, e nós daríamos em contrapartida a ela a unidade de receita chamado lanches e serviço de cafezinho. Por quê? O que acontecia até então? Ela causava um enorme prejuízo para a empresa, porque ela, caprichosa nas suas funções, levava o café às 10 horas da manhã com uma fartura de sanduíches e misto quente, cocadinha e etc., em que os funcionários já paravam de trabalhar uns 10 minutos antes esperando as guloseimas. Ao meio-dia, ela servia o almoço. No final da metade da tarde, às 3 horas, ela servia um lanchinho e, claro, tinha um cafezinho de saída da empresa. Ora, meus queridos amigos, a empresa trabalhava no ritmo e na função de serem beneficiados por uma comida. Na medida em que essa comida, ao invés de ser oferecida gratuitamente, sem nenhum benefício diretamente para a empresa, e menos ainda da sua produtividade, e ela passou a vender esses produtos, esses serviços, essas vantagens, primeiro, as pessoas que estavam lá para trabalhar e não para comer começaram a utilizar o seu tempo para poderem realmente fazer o que precisavam, que é trabalhar. Segundo, ela passou a se remunerar. O misto quente não era mais oferecido de graça. Ninguém pegava 2 misto quentes, escondia um na bolsa e levava para casa e comia e acabava tendo que fazer um spa depois para emagrecer do tanto que ele comia. Ela passou a remunerar-se pela venda desses produtos num valor superior ao que ela ganhava anteriormente. E a empresa passou a se beneficiar de um serviço eficiente, de funcionários satisfeitos, tendo o poder, inclusive, de pedir a ela que fizesse o que eles queriam. Então, eles podiam pedir uma comida mais vegetariana ou mais light, tudo de acordo com a vontade do funcionário, de acordo com aquilo que entendia que era melhor para a sua saúde e para a sua, digamos, sobrevivência ao final do dia, sem estar cansados e assim sucessivamente. E ela passou a ganhar mais, ela passou a ganhar 4 salários, os empregados passaram a comer o que eles mais queriam e a empresa ganhou produtividade. Vejam, senhores, no exemplo dos office boys. O que é que acontecia? Essa empresa ficava assim, numa cidade próxima à capital de São Paulo. Ela iniciou a sua contagem do tempo que os office boys passavam fora e a quantidade de entregas que ele fazia. E chegou-se à conclusão que eles entregavam 2 a 3 itens por dia. Pegavam um ônibus e ia até São Paulo, etc. Numa conversa bem franca com eles, nós acabamos verificando que o grande beneficiário do trabalho deles é o Cine Oasis, que, à época, oferecia filmes de aventura e outras coisas menos qualificadas, e que se enchia de office boys durante o dia todo. E, claro, a responsabilidade da ausência de produção sempre acabava caindo no trânsito ou nas dificuldades que eles enfrentavam na rua. Mudado o sistema, em que eles passaram a representar uma unidade de receita, em que se comparava o nível de custos dele com o nível de custo de uma entrega feita por uma empresa profissional, e passou-se a remunerar o office boy em função da quantidade de entregas que ele fizesse. E todos os pedidos feitos desde o presidente até os diretores para que eles comprassem um cigarro, comprassem algum produto, pagassem uma conta, o mesmo valor que era cobrado da empresa para eles entregarem, este funcionário, esse colaborador, seja ele inclusive o presidente da República, se fosse o caso dele estar presente, tinha que pagar esse valor. A consequência foi clara.
esses meninos passaram a entregar 6 a 8 itens por dia. Eles triplicaram ou quadruplicaram a sua produção. A sua eficiência aumentou. O custo para a empresa era o mesmo ao final, mas a eficiência do serviço era 4 vezes maior, porque eles estavam ávidos de pegar mais serviço. E com isso, eles passaram a realmente entregar tudo que podiam e evitavam sempre a contratação de mais pessoas ou de outros métodos utilizados para a distribuição, porque a empresa não podia deixar de entregar aquilo que precisava fazer. Já o presidente foi o caso mais difícil. Como é que o presidente vai ser o dirigente máximo da empresa e não ganhar nada? Porque se ele não participava de nenhuma parte do fluxo da empresa, por que ele ia remunerar-se? Ele não fazia o marketing da empresa, ele não fazia a venda pela empresa, ele não representava a empresa socialmente, ele não tinha participação no aumento da comercialização de produtos, na diminuição de custos e nada disso. E este senhor, de origem nipônica, ao final nos disse, olha, eu não vou ganhar nada. E nós chegamos a ter a possibilidade de demonstrar a ele que ele tinha que se, de alguma forma, intrometer no processo produtivo. Ele tinha que ser útil de alguma maneira, ele tinha que estar dentro do fluxo, de tal maneira a gerar um valor pela sua participação na empresa. Ou senão ele seria um sócio investidor que participaria do resultado, que à época era negativo da empresa, e que ele estava fazendo. Ele realmente estava pagando ao direito de ter empresa aberta, porque a empresa estava dando prejuízo. Então, vejam os senhores, se os senhores pensarem na sua atividade, na sua empresa, seja ela de 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 50 pessoas, ou 100 pessoas, que estão trabalhando, e se os senhores imaginarem que tudo aquilo que nós aprendemos em termos de unidade de despesa, de centros de despesa, e transformar em unidade de receita, nós vamos efetivamente verificar que o nosso processo produtivo, a nossa lucratividade vai aumentar de uma maneira extraordinária. Então, se os senhores combinarem esses 2 fatores, a extinção daquele modelo de quadradinhos que a gente está vendo aí na tela ao lado, para um processo muito mais interessante, que são os fluxos de ações dentro da empresa, dentro da realidade de cada uma atividade, certo? E transformarmos cada um desses centros de despesa em uma unidade de receita, nós vamos ter um quadro mais enxuto, mais eficiente, mais voltado para a função da empresa, que é dar lucro. Ninguém abre uma empresa para ter o prazer e a honra de dizer que ele é o dono dela, seja ela uma empresa de limpeza, seja ela uma concessionária de automóveis, seja ela uma empresa de marketing, ou o que for. Nós abrimos uma empresa para podermos viver daquilo, para podermos levar para casa o fruto do nosso negócio. O nosso colaborador, ele entra na empresa para ter uma perspectiva de ganho de futuro. Quando você transforma esse colaborador realmente em uma pessoa interessada no resultado da empresa, que vai advir do que ele está produzindo, seguramente essa empresa vai ganhar mais dinâmica, ele vai ter mais chance de progredir dentro da empresa e vai ter mais oportunidade de trazer resultados mais satisfatórios para a sua família. Então, esses são os 2 impactos iniciais que eu queria deixar com os senhores. Vamos pensar a nossa empresa como unidades de receita e com um fluxograma. A partir daí, nós podemos ver outros pontos importantes na próxima oportunidade.